Pessoal, do ST3, vamos lá, professor Sérgio, aula vídeo com a data dia 8/5, certo? Hoje a gente vai falar um pouco na área de técnica de auditoria e trabalhar um pouco a área de segurança de instalações, né, ligada à parte elétrica, NR10. Nós já fizemos algumas atividades lá para trás, ligado, acho que um exercício que eu dei, e também alguma coisa sobre máquinas. Mas especificamente, hoje eu gostaria de estar tratando um assunto aqui no vídeo mais simplificadamente, até porque a gente tem um tempo para trabalhar, pessoal, e depois vai a atividade para vocês, né? Então, NR10, né? NR10 tem toda uma parte de segurança específica, tem a questão do sistema que tem que ser trabalhado de energização e desenergização, enfim. A gente vai começar a falar um pouquinho de algumas situações que a gente não pode estar esquecendo, que está ligada à questão de autorização de trabalhos. E vocês já estão no terceiro módulo, sabem disso, que para tudo que a gente tem dentro de uma área de segurança, a gente tem que trabalhar com a base de autorização de trabalho. Existem algumas autorizações de trabalho que nós já falamos, como APT, PT, PPT, né, e etc. Os padrões de procedimento, a questão ambiental e do trabalhador, a questão das instalações elétricas, a situação de emergência, isso tudo no contexto central tem que ser muito bem pensado antes de você estar fazendo um serviço ligado à questão de energia elétrica. E falando um pouquinho aí, pensando sempre na NR10. As responsabilidades sempre vão existir, vocês sabem disso, e com base na NR10, um dos objetivos de campo de aplicação, para a gente simplificadamente falar em algumas coisas, aqui nós vamos dar um exemplo. A gente começa primeiro pela questão do projeto. Então, todo projeto de NR10, ele tem que ter uma base para aquilo que nós vamos fazer, ligada a normas, procedimentos, a própria NR, etc. Vocês veem que no contexto aqui, por exemplo, da caixinha, a gente está vendo uma barragem, está vendo transmissão, está vendo a casa, barragem do consumidor, enfim. Como é que o processo, como é que ele gera energia? Até isso chegar numa montagem, nas operações, na manutenção, no dia a dia. Então, as pessoas que lidam com a área de energização, elas têm que entender que desde lá da barragem, da geração, a transmissão, a distribuição, o consumidor, e aí existe no meio do caminho também a gente pensar as questões das indústrias, dentro da operação, da manutenção, existe todo procedimentos para serem tomados. Procedimentos esses que vocês podem estar observando, que eles vão ter contextos e vão ter base que são de padrões de controle, profissionalmente, de inspeções, com situações, por exemplo, específicas à proteção, com situações de treinamento, com testes, por exemplo, de isolamento de área. Para quem nunca teve a oportunidade de ver esse nome, isolamento de área, né? Muitos ainda não conhecem o que é um teste de isolação, entendeu? Isolamento não, me perdoe, teste de isolação. Áreas classificadas, por exemplo. O que é uma área classificada? A classificação de risco dela. As questões, por exemplo, os cronogramas. Como é que vai ser adequado os cronogramas? Eu estou estabelecendo os cronogramas? E as emergências, se surgir? Como nós vamos trabalhar? Então, isso aqui é uma atualização contínua. E por fim, dentro desse contexto, tem que ser assinado por um profissional de habilitação. O prontuário, por exemplo, que é o prontuário de 18 meses, né? Então, o contexto que está dentro do item 2.2, são as medidas de controles,
tem que ter toda essa redoma, toda essa integração. É claro que a gente faz, depois vocês vão ver no exercício que vocês vão ler partes por parte, e a gente estudando a NR10 fica mais fácil. Quando a gente fala de projeto, a gente põe na cabeça assim, quem faz o projeto? Quais são as suas obrigações dentro da norma? O que ela prevê? O que fala dos dispositivos, né? Como que eu vou definir, por exemplo, um esquema de aterramento? Será que na auditoria eu tenho como estar sabendo disso, vendo isso, observando isso, fazendo teste com isso, né? Vai ser assinado por qual profissional, né? O memorial, por exemplo, período de 12 meses dele, tem a seguridade sobre isso? O trabalhador, por exemplo, a posição de trabalho dele é segura em relação ao trabalho, à atividade que ele está executando? Então, no 10.3, quando a gente fala em segurança de projeto, a gente pensa num contexto, quem vai trabalhar na área muito generalizado. E quando a gente pensa aí em auditoria, a gente também tem que lembrar em tudo isso. O 10.5, que é das instalações desenergizadas, a gente tem que pensar assim, o que eu vou fazer com situações desenergizadas? Seccionamento, tá vendo? Tem uma figurinha de como, por exemplo, ele está fazendo para travar a energia, desenergizar a energia, entendeu? Eu vou ter ausência de tensão, eu tenho sinalização, como que é a proteção dos elementos energizados? Quais são os procedimentos, por exemplo, a energização, né? Se eu vou energizar, eu preciso de uma coisa, se eu vou desenergizar, eu preciso de outra. Então, a gente tem que pensar nos dois modos. Eu posso estar trabalhando no local onde eu vou energizar, mas e na hora de desenergizar? Se eu tiver que usar, por exemplo, algumas ferramentas, quais são os itens de segurança? Lembre, gente, que isso pode ser alterado. A norma está ali, mas a atividade e o procedimento a gente tem que ver em cada local. A habilitação e a qualificação, né, capacitação, autorização de trabalho, por exemplo. Quem são as pessoas qualificadas? Será que elas têm o curso de habilitação? Aqueles habilitados, por exemplo, têm um registro no conselho? E os capacitados são treinados? Por exemplo, às vezes a pessoa ela acha que ela é qualificada, é habilitada, por exemplo, é capacitada e é autorizada. Mas quando ela passou por todo o processo, quando ela pode fazer esse processo, ela pode estar assinando documento? Quando você vai fazer uma auditoria, você perceba que você vai ter que lidar com essa documentação. E olhando para a norma, a gente tem que começar a entender esses itens. Bom, vamos falar um pouquinho da parte dos dispositivos finais, né? Que são o quê? Promover, controlar, prever o que na norma descreve, né? Quais são as competências de cada um. E a norma não é aplicável às instalações elétricas alimentadas de extra baixa tensão. A gente tem que estar vendo algumas coisas nesse sentido, porque existem algumas situações novas que estão vindo dentro da norma, por exemplo, as pessoas que recebem periculosidade, por exemplo, parte elétrica, né, trabalhos em rede elétrica. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, de extra baixa tensão, a gente tem que observar que quando ela descreve isso, vocês vão ver que na atividade vai pedir alguma coisa sobre isso, ela vai melhor falar e melhor descrever caso a caso. E uma coisa que a gente também não pode deixar de promover aqui dentro para vocês, o tal do direito de recusa, né? Então, o direito de recusa, a pessoa pode ter todos amparados dentro da NR10, mas ela tem que estar previamente qualificada com o direito de ter o direito de recusa em mãos, mas com sabedoria e autoridade de conhecimento. Isso é difícil, mas eu garanto que as pessoas hoje têm. Porque na hora de cobrar, ela sabe, mas na hora também de ser cobrada é difícil.
O que na auditoria elétrica a gente tem que pensar e tem que ter, né? Em particularmente, em toda auditoria, considera-se algumas situações seguintes. Por exemplo, procedimento. Como que eu vou fazer com a documentação? Conhecer a documentação. Coordenação do projeto de arco elétrico, né? Quem vai ficar? Os equipamentos, as políticas, os programas, os diferentes tipos de manutenção. Qual o programa que eu vou usar e qual o comprimento da capacitação do meu pessoal em eletricidade? A relação de elementos de segurança, por exemplo, os equipamentos de proteção, né? Os EPIs, eles estão dentro da norma? Estou usando? O manual da auditoria me pede o que em relação a isso? As instruções dos equipamentos, né? Os registros de incidente e acidente. Olha, lembra, a gente vem falando tanto isso desde o primeiro semestre, né? Saber registrar. Lembra que eu estava comentando com vocês, quando a gente faz uma análise no acidente, a gente tem que registrar ele. Nós temos lá o que? Nós temos a análise, depois nós temos os relatórios, nós temos o relatório final. Esses registros, eles estão lá, dizendo que de fato tudo aconteceu. E além disso, continuando, quais foram as falhas? Aí vem, tá vendo aquela questão da espinha de peixe, né? O diagrama de causas e falhas, né? Quais são as causas geradoras? Os aparelhos, as instalações, por exemplo, os motores ou cabos, quais foram os procedimentos de segurança que teve naquele momento, né? Os equipamentos de segurança funcionavam, tinha advertência, as estações de bateria, documentação, olha onde se encaixa a capacitação de pessoal, onde se encaixa tanta coisa na parte de NR10, parte elétrica. E por final, gente, uma observação aqui em relação à questão das atividades. Eu gostaria que vocês, quando vocês chegam no final, tá olhando que no dia 12/5, eu coloquei dia 12 aqui, eu posso até alterar o exercício para o dia 13, possivelmente, para a entrega da atividade. Vocês vão ver a atividade que eu vou estar colocando lá. Gostaria que vocês tivessem a capacidade de estar fazendo. Vai ser individual, vou alertar, até porque é uma nota que eu estou dando já de um contexto aí do período de coronavírus, e que cada um de vocês que tem alguma dificuldade ou que queira alguma informação, por favor, entrar em contato comigo, gente. Não pode esquecer, porque eu dependo dessa situação de você estar fazendo em dia essa documentação. Ok? Um abraço a todos, hein?